Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada. Tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E são todos os jogos mesmo. Você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos para testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! É muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! Aí a gente teve um outro atropelo, que foi exatamente no jogo entre Warriors e Heat. Né? Assisti o jogo, era um jogo que chamava a atenção pela questão do retorno do Jimmy Butler a Miami, né? Ontem foi a primeira vez que o Jimmy Butler encontrou sua ex-torcida e os seus ex-companheiros de time. Ele foi recebido com um mix de sentimentos ali da torcida. Uma parte da torcida vaiou bastante o Jimmy Butler, uma outra parte aplaudiu. Ali na hora que soltou o vídeo em homenagem a ele, teve uma parte que aplaudiu, uma parte que vaiou. Durante o jogo ele foi muito vaiado. Toda hora que ele pegou na bola ele foi vaiado, que é natural. E no fim do jogo o Butler também foi bem vaiado. E o Warriors foi atropelado, né? O Warriors, de novo sem o Curry, não conseguiu jogar bem. Muito fraco do Golden State. Em termos técnicos, em termos de intensidade também, eu achei muito abaixo do Golden State. Faltou eficiência, faltou criatividade, faltou pegada. Um jogo fraco em todos os aspectos. Bom, tomou 102-86. Miami Heat embalou sua segunda vitória seguida, jogando muito bem. Bam Adebayo, 7 pontos. Tyler Hero jogando bem. O Andrew Wiggins, né, que também reencontrou seus ex-companheiros, jogando bem também. Alec Burks, enfim. Foi um belo jogo do Heat. Kelly War fez um ótimo jogo. E aí o Heat atropelou, o Golden State, né, foi massacrado. E no fim do jogo, ao invés, né, de ir lá cumprimentar os seus ex-companheiros, como o Andrew Wiggins fez com os jogadores do Warriors, o Jimmy Butler só pegou e foi embora. E aí quando a torcida viu que ele não foi cumprimentar os jogadores do Heat, e o Eric Spoelstra, né, a torcida vaiou bastante o Jimmy Butler, e na minha opinião com razão, tá? Eu acho que faltou sim um pouco de... nem espírito esportivo, mas faltou camaradagem por parte do Jimmy Butler. Porque durante todo o processo da novelinha dele de sair, ele sempre falou que o problema dele não era com os jogadores do Heat, não era com o elenco do Heat. O problema era com a diretoria. Ele sempre falou isso. Ou pelo menos deixou a entender isso. E aí, no primeiro jogo, enfrentando seu ex-time, jogando em Miami, lugar onde ele, né, ficou por tanto tempo, ele sai e nem cumprimenta os caras, nem dá um alô pros caras. Sabe, eu achei uma atitude meio... Vou falar a verdade, eu achei uma atitude meio babaca. Tô aqui pisando em ovos, mas eu achei uma atitude meio babaca do Jimmy Butler. Custava nada ele chegar e cumprimentar os caras. O Curry foi lá cumprimentar. Foi lá cumprimentar o Andrew Wiggins, foi lá cumprimentar o Adebayo, que jogou com ele nas Olimpíadas. Por que o Butler não foi lá? Sendo que o Butler jogou com os caras por anos. Entendeu? Eu achei uma atitude meio babaca do Jimmy Butler. Realmente achei e eu concordo com as vaias da torcida do Heat. O Butler até depois falou sobre a questão da saída dele do Heat e tal, né? Umas indiretas e tal. Até peguei aqui, né? Post compilou essas falas do Butler. Vou passar aqui pra vocês, ó. Jimmy Butler revela o que influenciou muito na sua saída do Miami Heat. Segundo o atleta, o front office do Heat tentou fazer algo que o Philadelphia 76ers tentou fazer em 2019, controlar o atleta.
que ele falou pro The Athletic. Segundo Butler, o Sixers só renovaria com ele se pudesse controlar ele, e ele sentiu que isso estava acontecendo em Miami também. Abre aspas. Isso é muito difícil de fazer, você não pode controlar um homem adulto nesse tipo de trabalho. Você pode tentar, mas eu farei o que tiver que fazer. Vou aparecer para jogar, vou competir e vou ajudar o time a vencer. Por controlar, entende-se fazer com que o jogador receba e não reclame, não peça por melhorias, não critique o time internamente e não peça ou indique reforços. Aparentemente, o Heat de 2025 virou algo como o Sixers na passagem do Butler, uma passagem que, segundo Jimmy, ele foi para um Sixers que o deixou surpreso pela falta de responsabilidade, falta de comunicação, falta de autocrítica, falta de treino de qualidade, falta de absorção de críticas. E aí abre aspas de novo pro Butler. Você tem que poder falar com pessoas nesse ambiente, não é que tinha malícia. Tinha diferenças entre jogadores e treinadores, jogadores e jogadores. Você não conseguia se entender com ninguém. Filadélfia. Então, pelas falas aqui do Butler, o Heat não queria que ele ficasse cobrando reforços, criticando o time. E aí, por ele não ter essa liberdade, por ele se sentir controlado, ele quis sair de Miami. Tendo a justificativa dele, mas assim... sabe? Eu também, por um lado, eu também entendo o Heat. Do tipo, pô, irmão, eu tô te pagando uma bala. É aquilo, gente. Um time, uma franquia da NBA é uma empresa. É uma empresa. E aí você é o chefe da empresa e você tem um funcionário que é muito bom, tá? Um funcionário pica. Você vai lá, paga ele, paga uma bala pra ele. Só que não é porque ele é um bom funcionário e você paga ele uma grana boa. Não é por conta que você faz isso que você tem que, tipo, ficar refém das vontades dele. Entendeu? Por exemplo, muitos de vocês devem trabalhar. Como você acha que o seu chefe iria reagir se você chegasse nele e falasse: ô chefe, te falar, tem que contratar mais gente. Pô, galera, aqui tá ruim demais de serviço, tem que contratar mais gente. Tem que contratar mais gente. Alguns chefes podem olhar pra isso e achar, pô, bacana, o cara tá querendo a melhoria da empresa. Outros podem olhar e falar, pô, esse cara quer me ensinar a trabalhar? Pô, você é funcionário, irmão. Alguns chefes podem pensar dessa forma. Então, meio que nessa questão, eu até entendo um pouco o Pat Riley. Acho que sim, ele deveria ter ouvido o Butler. Tá? O Butler tinha razão na cobrança por reforços. Tá? Não tô questionando isso. Mas eu entendo o cara, estando na posição de chefia, eu entendo o cara não querer que um funcionário, no caso um jogador, né? Dê pitaco sobre o que ele tem que fazer. Eu entendo. Concordo? Não. Mas eu entendo, tá? Mas enfim, independente do que fez ele sair do Heat, o que influenciou na sua decisão de sair, eu acho que, mano, não custava nada ele mostrar um pouco de camaradagem e ir falar com os caras e cumprimentar os caras, sabe? Dar um alô pra torcida, entendeu? Porque, mano, a torcida do Heat, pô, defendeu esse cara por mó tempão, hein, mano. Por mó tempão. Tem muito torcedor do Heat que ainda é fã do Butler, que ainda ama o Butler. Então eu acho que faltou um pouco de... não é gratidão, mas faltou camaradagem mesmo. Camaradagem, faltou um pouco de carinho mesmo com os companheiros de time dele que jogaram com ele por anos e com a torcida que... defendeu, apoiou ele também por anos. Eu acho que a atitude dele no final do jogo não foi legal. Mas enfim, a torcida vaiou e tal. Eu acredito que depois de ontem, a grande parte dos torcedores do Heat que ainda tinham tipo, muito carinho pelo Butler, eu acho que uma boa parte dessa galera perdeu um pouco do carinho, do tipo, pô, mano, o cara nem pra dar um alô, tá ligado? Nem pra dar um salve. Eu acho que muitos perderam carinho pelo Butler. E parece que ele não faz questão nenhuma em manter uma relação boa. E isso é uma característica do Butler, né? Não faz questão de manter relação boa com nenhuma das suas ex-equipes.
Não fez questão de manter relação boa com o Bulls, não fez questão de manter relação boa com o Minnesota, com o Philadelphia, e Miami parece que não vai ser a mesma... que não vai ser diferente. Então, é o jeito dele. É o jeito dele. Ó, daí eu discordo dessa postura, mas é o jeito do cara, né? É o jeito do cara.